Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula de equilíbrio químico e hoje nós vamos falar sobre a constante de equilíbrio. O que é a constante de equilíbrio? Primeiro, ela é um valor numérico que relaciona as espécies químicas presentes no equilíbrio químico. E também, e o mais importante, é que ela expressa a extensão de uma transformação química. Calma que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A constante de equilíbrio é adimensional, que significa que ela não tem unidade de medida. Aí melhora, né, gente? É isso aí. Bom, o que mais? A constante de equilíbrio pode ser expressa em termos da concentração em mol por litro, Kc, ou das pressões parciais dos gases, o Kp. E é muito importante lembrar que ela varia com a temperatura. Bom, o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre o Kc, que expressa a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol por litro das substâncias presentes no equilíbrio. Como que eu expresso a constante de equilíbrio? Ela é uma fórmula matemática, onde relaciona a concentração dos produtos elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Parece difícil, mas não é, tá? Muito importante, essas chaves, né, elas representam a concentração em mol por litro. Lembra do M da perna comprida? Pois é, em vez de escrever M da perna comprida, a gente escreve aqui chaves que indica concentração. Então, essa é a nossa formulazinha. Então, agora a gente vai trazer um exemplo para vocês de como isso funciona. Então, eu tenho aqui a síntese da amônia, uma das reações mais importantes de equilíbrio químico. A amônia, ela foi sintetizada por Haber-Bosch, são químicos alemães e ganharam o prêmio Nobel pela síntese da amônia. Então, eu tenho aqui N2 mais 3H2, que nós chamamos de reagentes, porque vem antes da flecha. E a amônia, que vem depois, o NH3. Então, eu tenho lá o Kc é igual constante de equilíbrio, igual ao produto. Quem é produto? Produto é a amônia. Então, eu vou copiar a fórmula da amônia, NH3, entre chaves, para indicar que é a concentração da amônia, elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Qual é o coeficiente estequiométrico da amônia, gente? É o 2. Então, vai ser elevado a 2. Dividido pela concentração dos reagentes. Reagentes N2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Não pode esquecer. Mas, professora, qual é o coeficiente estequiométrico do N2? Quando não tem nada na frente, é 1, tá? Você pode colocar 1 ou não precisa colocar nada. Como é o nosso primeiro exemplo, eu vou colocar 1, tá? Vezes a concentração do H2, olha, muito importante, hein? É produto dos reagentes lá embaixo. E se eu tiver mais produtos em cima, é o produto dos produtos. Pessoal, o produto aqui é a multiplicação, tá? Produto das concentrações dos reagentes. Então, eu tenho aqui o H2 e o seu coeficiente estequiométrico é o 3. Portanto, vai ficar elevado à terceira potência. Professora, é potência? É potência, pessoal. Por quê? Depois a gente vai ver que cada concentração tem um valor numérico e a partir dessa expressão a gente pode calcular o valor do Kc, tá certo? Então, primeira coisa, eu preciso aprender a escrever a constante de equilíbrio. Acabamos de fazer isso, certo? Pessoal, anota aí, é muito importante saber que na expressão da constante de equilíbrio não entram substâncias que estão no estado sólido. Só entra substância gasosa, líquidos ou aquosas, certo? E agora a gente vai ver como a gente escreve a expressão da constante de equilíbrio para as pressões parciais dos gases que estão presentes no equilíbrio. Então, primeiro eu tenho lá Kp é igual à pressão parcial dos produtos elevado aos seus coeficientes, dividido pela pressão dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Ah, professora, é igual a outra? É, gente, só que aqui eu tenho pressões parciais. E lembrando, né, que as pressões parciais são as pressões que cada gás tem como se ele estivesse num sistema isolado. Então, né, nós só utilizamos o Kp
para substâncias que estão no estado gasoso. E lembrando que a soma das pressões parciais dos gases é igual à pressão total do sistema. Então, nós temos aqui um exemplo. Vamos utilizar a síntese da amônia, já que todos os reagentes e produtos se encontram no estado gasoso. Então, nós temos lá o Kp é igual à pressão do produto NH3, copia, só que agora entre parênteses, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido pela pressão parcial que exerce o N2 elevado a 1. Vezes de novo, produto, gente, é produto, não é soma. Quando a gente escreve a constante de equilíbrio, é produto dos reagentes, produto dos produtos, ok? Então, eu tenho aqui vezes a pressão de H2 elevado a 3, que é o seu coeficiente estequiométrico. Então, observe que é o mesmo modo, é o mesmo método, a única coisa é que eu indico valores diferentes e unidades de medidas diferentes, concentração e pressões. E tome nota, não esqueça, que no Kp só entram substâncias no estado gasoso. Ou seja, sólido está fora em qualquer situação. Quando a gente fala de constante de equilíbrio, os sólidos estão fora. Por quê? Porque, na verdade, eles têm uma concentração constante. Exemplo 2. Nós temos aqui, então, a decomposição do carbonato de cálcio. Como é que a gente vai escrever, então, a expressão da constante de equilíbrio para essa reação? Então, observe que eu tenho duas substâncias aqui, ó, que estão no estado sólido, carbonato de cálcio e a cal. E só tenho uma substância no estado gasoso. Ou seja, nem o CaO e nem o CaCO3 entram na expressão da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é dada pelos produtos sobre os reagentes. O único produto que vai entrar no Kc aqui é o CO2. Então, nós escrevemos que o Kc é igual à concentração de CO2. E pronto. Exemplo 3. Nós temos aqui outro sistema heterogêneo, onde eu tenho substâncias no estado gasoso e substâncias no estado sólido. Então, quando o produto é sólido e não tem outro produto aqui, como é que a gente vai escrever isso na constante de equilíbrio, já que no Kc o produto vem em cima, certo? Então, Kc é igual a 1. Quando não tem valor, é 1, é uma constante, dividido pela concentração do SO2. E pronto, chegamos à constante de equilíbrio em função da concentração. Quando eu tenho um sistema onde eu tenho íons, observe que aqui eu tenho o zinco sólido, íons de cobre mais 2 aquoso, íons de zinco mais 2 aquoso e cobre sólido. Ou seja, nem zinco e nem cobre sólido entram na expressão do Kc. Ela vai ser apenas em função de zinco mais 2 e de cobre mais 2 que estão no estado aquoso. Então, nós temos lá Kc é igual a Zn2+, lembrando que esse 2+ é a carga do íon, dividido pela concentração do íon cobre mais 2. Certo, pessoal? E essa é a constante de equilíbrio dessas reações. E aí você deve estar pensando, pessoal, que nós só escrevemos em função da concentração. Agora a gente vai escrever para todas essas reações em função das pressões parciais. Então, CO2 é gasoso? É, então ele tem Kp igualzinho o Kc, só que vai ser a pressão do CO2. A expressão é muito parecida, depende apenas da concentração, no caso agora, da pressão do CO2. No segundo exemplo, eu tenho lá o SO2, substância no estado gasoso, as outras não entram, então vai ser igualzinho, 1 sobre a pressão parcial do SO2. E por fim, essa daqui, não tem ninguém no estado gasoso, então não tem Kp, certo, pessoal? A última expressão, não tem Kp porque ninguém está no estado gasoso. E agora, pessoal, chegamos à hora crucial da nossa aula, a hora da resolução de exercício. Bora lá. Então, eu tenho aqui a questão 1. A uma determinada temperatura, a reação 2HI, formando H2 mais I2,
apresenta as seguintes concentrações no equilíbrio. A concentração de H2, 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A concentração de 2,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. E a de HI, 2,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Determine o valor da constante de equilíbrio dessa reação. Bom, esse exercício aqui é um exercício de exemplo para a gente aprender como a gente calcula o valor da constante de equilíbrio e também aquilo que ela expressa. Primeira coisa, ele pede o valor da constante. Para eu descobrir o valor da constante, eu preciso primeiro escrever a expressão da constante de equilíbrio. Então, eu vou pegar a minha reação e escrever o valor da constante de equilíbrio. Kc é igual. Quem vai primeiro, gente? Produto. Quem são os produtos? Ó, H2 e I2. Então, concentração de H2 elevado ao seu respectivo coeficiente. Se aqui não tem nada, né? É 1. E vezes a concentração de H2, que também não tem nada na frente, é 1. Então, eu vou ter lá o produto de H2 vezes o produto de I2. Dividido pela concentração do reagente. Quem é o reagente? Quem está antes da flecha? HI, tá? Elevado ao seu coeficiente, que é 2. Então, HI ao quadrado. E eu tenho, então, a expressão da constante de equilíbrio. O primeiro ponto, já fiz. E agora, gente? A gente vai substituir os valores que o exercício forneceu, tá? Então, eu tenho aqui as concentrações de H2, de I2 e de HI. Eu vou trocar as incógnitas pelos valores. Então, Kc vai ser igual. Concentração de H2, 1 vezes 10 a menos 3. Vezes a concentração de I2, 2,5 vezes 10 a menos 2. Dividido pela concentração de HI ao quadrado, não pode esquecer que é ao quadrado. E agora, acabou a química, só ficou matemática. Então, a gente vai resolver essa expressão matemática. Lembrando que quando a gente trabalha com notação científica, gente, não é hora de criar pânico, porque tem que ter clareza, a gente vai trabalhar com os números que estão antes do 10 elevado, da potência 10. Então, ó, aqui eu tenho a multiplicação de 1 vezes 2,5. Quanto que é 1 vezes 2,5? Gente, 2,5, certo? E aí, professor, eu fiz aqui, ó, 1 vezes 2,5, 2,5. Como é que a gente calcula os expoentes? Matemática. Lembra, pessoal, quando eu tenho aqui potência vezes potência, como é que a gente faz? Ó, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2. Propriedade de potência, conserva a base, soma os expoentes, menos 3 mais menos 2. Então, ó, menos 3 com menos 2, você está devendo 3, vai passar a dever 2, ou seja, você está devendo 5. Então, elevado a 10 a menos 5. Então, por isso que aqui deu 2,5 vezes 10 a menos 5. Então, 1 vezes 2,5, 2,5. Conserva a base e soma os expoentes. Anota aí, soma os expoentes e não esquece. Depois, nós temos aqui dividido 2,2 ao quadrado. Então, eu vou lá e faço 2,2 ao quadrado é 2,2 vezes 2,2. Que dá quanto isso, professora? Dá 4,84. E agora, o que a gente faz com esse expoente? Então, 10 elevado a menos 2 ao quadrado. O que eu faço, gente? Multiplica, ó. Isso daqui a gente aprende lá no quinto ano, no sexto ano, né? E rever durante todo o tempo de estudo. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Vai dar 2 vezes menos 2, então 10 elevado a menos 4. Meu resultado é 4,84 vezes 10 a menos 4, certo? E agora basta a gente dividir aqui, ó, 2,5 por 4,84, tá? Bom, e agora a gente vai fazer o quê? Esquece as potências e trabalha com os números. Vamos dividir 2,5 dividido por 4,8. Então, você vai fazer lá 2,5 dividido por 4,84, certo? Você vai ver que esse resultado aqui é aproximadamente 0,5, certo? Então, vai dar sim 0,5 vezes 10 a menos 1.
Lembrando que como esse número aqui não é um número inteiro, eu tenho que passar ele para a notação científica correta. Eu tenho que deixar ele 5 vezes 10 elevado ao quê? Então, ó, 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1. Vezes, aqui ó, menos 10 a menos 1 que eu tenho. Então, o valor da constante de equilíbrio vai ser 5 vezes 10, ó, conserva a base, somos expoentes. 10 a menos 2. Então, a constante de equilíbrio, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Certo, pessoal? Eu sei que essa parte de notação científica é um pouco mais difícil de vocês compreenderem, porém ela é extremamente necessária e também, né, a gente vai resolver um exercício que não traz notação científica para vocês verem que a química em si não é difícil, tá? Uma coisa importante, né, sobre a transformação química. Aqui eu tenho o valor da constante de equilíbrio, que é 5 vezes 10 a menos 2, ou seja, o Kc é 0,05. Lembrando que ele não tem unidade, tá? 0,05. O que ele representa nessa expressão? Percebe que esse Kc é um Kc bem pequenininho, ele é muito menor do que 1? Se ele é muito menor do que 1, significa que eu vou ter lá no finalzinho da minha reação um equilíbrio químico muito mais produto do que reagente. Então, toda vez que o Kc for um Kczinho, a gente brinca, for um cacetinho, significa que essa transformação química, ela tem maior extensão na reação inversa, ou seja, na reação que forma reagentes. Então, se o Kc é um Kc pequenininho, é um cacetinho, então vai formar mais reagente. Professor, e se for um Kc grandão, um cacetão, vai formar mais produto, tá? Anota aí. Aqui eu tenho, a uma dada temperatura, a reação 2CO2 formando O2 mais 2CO. Apresenta as seguintes pressões parciais no equilíbrio: 0,6, a pressão parcial do CO2, a pressão parcial do O2, 0,4 e a pressão do CO, 1 atm. Calcule o valor do Kp dessa reação. Então, mesma coisa, pessoal. Primeira coisa, escrever a expressão da constante de equilíbrio, agora em função da pressão parcial. Então, olha primeiro para a reação, veja que todas as substâncias estão no estado gasoso, né? Então, Kp é igual concentração dos produtos, O2 e CO, monóxido, né? Então, nós temos lá pressão parcial do O2, pressão parcial, gente, não é concentração, vezes a pressão parcial do CO. Observe que aqui no CO a gente tem o quê, ó? Número 2 aqui, um coeficiente 2. Então, vai ter que ter uma concentração no quadrado, vai estar elevado a 2. Dividido pela pressão parcial do reagente, que é o CO2, elevado ao seu coeficiente, que é 2. Substituindo os valores das pressões parciais, nós temos 0,4 a pressão do O2, tá aqui, vezes a pressão do CO, 1 elevado ao quadrado, dividido pela pressão do CO2, que é a 0,6 elevado ao quadrado. Gente, matemático agora, né? Acabou a química, só matemática. Resolvendo. Então, vai ficar lá 0,4 vezes 1 ao quadrado é 1, certo? 1 vezes 0,4, então 0,4. Dividido por 0,6 ao quadrado. Você vai fazer lá no cantinho. 0,6 vezes 0,6. Ai, professora, não lembro como faz isso. Bora fazer, gente? 6 vezes 6... 36. 0 vezes 0 é 0. O que a gente faz agora? Tem 2, né, números aqui, ó, depois da vírgula. Então, a gente vai ter que andar com a vírgula 2 casas. 1, 2. Esse valor é 0,36, certo? Então, nós temos lá 0,4 dividido por 0,36. Então, fazendo a continha rapidamente, a gente vai ver, ó, 0,4 e 0,36 são valores próximos, então vai dar 1,1. Esse é o Kp. Percebe que o Kp é maior do que 1? Isso significa que essa transformação química tem maior extensão aonde? Nos produtos,
certo? Então, ele é um KC maior do que 1, vai formar mais produto do que reagente. Certo, pessoal? E agora vem um exercício, né, que às vezes é cobrado nos vestibulares, um exercício desafio. Bora resolver. Questão 3. Em um recipiente fechado, foram misturados inicialmente 0,8 mol por litro de A com 0,8 mol por litro de B. Esses dois compostos, então, reagem lentamente, produzindo C e D de acordo com a reação. Então, ele vai pegar aqui, ó, 0,8 desse, 0,8 mol, e vai formar C e D de acordo com essa expressão. Quando o equilíbrio é atingido, a concentração de C é medida, encontrando-se o valor de 0,6 mol por litro. Qual é o valor da constante de equilíbrio dessa reação? Pessoal, notem o seguinte, qual que é a diferença dessa questão para as questões anteriores? Nas questões anteriores, eles nos forneceram os dados das quantidades de reagentes e produtos no equilíbrio químico. E aqui, a única quantidade que eu tenho, o único valor que eu tenho no equilíbrio químico é a concentração de C. Percebe que nesse exercício ele me deu o início. No início tinha 0,8 mol de A e 0,8 mol por litro de B. Ele não me deu o valor da concentração. Isso quer dizer que eu não posso substituir esses valores, 0,8 mol por litro, no KC. O que eu vou fazer então? A gente vai montar uma tabela para descobrir quais são as concentrações que estão presentes no equilíbrio químico, certo? Toma nota aí, pessoal. Então, primeira coisa, eu tenho uma tabela, eu fiz essa tabela aqui, ó, com 4 colunas, porque aqui estarão todos as espécies químicas envolvidas na reação, mas é um padrão a gente utilizar aqui, ó, o que tem no início, o que reage, forma e aquilo que é encontrado no equilíbrio. E vamos começar a preencher essa tabelinha, então. Primeira coisa, eu tenho lá um reagente A, um reagente B, tenho C e tenho 2D. Essa é a minha expressão. Não se esqueçam de copiar, né, os respectivos coeficientes da reação. Depois, através dessa estequiometria da reação, eu consigo descobrir a relação entre as quantidades em mol de cada uma das espécies. Então, A só tem A, não tem número, então é 1 mol. B eu também tenho 1 mol. E C eu tenho também 1 mol. Mas o D eu tenho 2 mols. Essa informação é muito importante, tá? Então, a relação entre as quantidades em mol é muito importante, porque ela vai me ajudar a prever o que vai acontecer no equilíbrio. Se vocês assistiram à primeira aula, eu mostro isso para vocês na questão número 1 da resolução do gráfico, sobre como o hidrogênio ele tinha uma quantidade muito maior por conta desse coeficiente, né? No caso lá, o coeficiente dele na reação da produção, da decomposição da amônia. Então, bora começar. Primeira coisa, escrevi os produtos e reagentes, escrevi a estequiometria da reação e agora a gente vai escrever os dados do exercício. Então, vamos ler de novo e vamos pegar os dados do exercício. Então, ele fala lá, em um recipiente fechado, foram misturados inicialmente 0,8 mol de A com 0,8 mol por litro de B. Então, lá no início eu vou colocar o A, que tem 0,8 mol por litro, e o B, que tem 0,8 mol por litro. E quanto que eu tinha de C? Não tinha nada, gente. Era início, não tinha nada. A reação não começou. Quanto que eu tinha de D? 0 também. Não começou a reação. Segunda linha, reage e forma, e a última linha, o equilíbrio. O exercício me dá mais uma informação. Ele fala assim, ó, quando o equilíbrio é atingido, a concentração de C é medida, encontrando-se o valor de 0,6 mol por litro. Ele me deu o valor da concentração em C lá no equilíbrio. Então, eu vou colocar essa informação aqui no equilíbrio em C. Vamos pensar. Se nós olharmos a nossa reação química, nós temos aqui, lá no início, 0 de C. E no equilíbrio, tem 0,6 mol por litro de C. Ou seja, da onde apareceu esse 0,6 mol?
apareceu porque ele foi formado, ou seja, quando eu tenho o valor de dos produtos no equilíbrio, eu vou automaticamente copiar esse valor aqui para cima. Opa! Copio esse valor aqui para cima. Então, se no equilíbrio tem 0,6 mol por litro, é porque foi formado 0,6 mol por litro. Quando eu descubro essa informação, eu vou descobrir também a quantidade que reagiu. Então, observe que eu tenho um mol de B e um mol de C. Ou seja, a quantidade que formou aqui é a mesma que reagiu em A e que reagiu em B. Dúvida, pessoal? Por quê? Pela estequiometria, ó, um mol de A mais um mol de B forma um mol de C. Se formou 0,6 aqui, é porque aqui reagiu 0,6 e 0,6. E o D? Ah, o D a gente precisa tomar cuidado. Por quê, pessoal? Porque o D, eu tenho para cada mol que reage aqui e aqui, formam 2 mols de D. Então, se aqui formou 0,6, aqui vai formar o dobro, 1,2 mols. Logo, eu descubro, né, que se eu tinha 0 aqui e foi formado 1,2, então eu vou copiar esse valor de 1,2 para o equilíbrio. Por quê? Porque eu não tinha nada. Se formou 1,2 mol por litro, é isso que eu vou encontrar lá no equilíbrio. Bom, nesse ponto nós já descobrimos as concentrações no equilíbrio dos produtos. E dos reagentes, como é que nós vamos descobrir? Gente, muito simples. Olha lá, eu tenho aqui 0,8 mol por litro de A lá no início. Mas reagiu 0,6, ou seja, se eu fizer 0,8 menos 0,6, vai dar 0,2. Esse valor, né, é o valor que há no equilíbrio. O que tinha menos o que reagiu. A mesma coisa vale para B. Tinha 0,8 menos 0,6 que reagiu, a gente tem no equilíbrio 0,2 mol por litro. Ao preencher a tabela, eu descobri as concentrações de cada um dos participantes da reação no equilíbrio. E agora eu vou fazer os passos que eu fiz nos exercícios anteriores. Escrever a expressão e substituir esses valores. Bora continuar, pessoal? Então, eu tenho aqui a reação e eu vou escrever a expressão do Kc. O Kc é igual à concentração dos produtos. Concentração de C vezes a concentração de D elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Por conta do coeficiente estequiométrico aqui do D, que é 2. Dividido pela concentração de A vezes, cuidado, não é mais, a concentração de B. A concentração dessas substâncias lá no equilíbrio, nós já conseguimos descobrir, por isso que eu trouxe a tabelinha para cá. Então, cuidado, a gente só substitui esse valor aqui em destaque, que são as concentrações de cada uma das substâncias no equilíbrio. Então, Kc é igual concentração de C, 0,2. Concentração de D, 1,2 ao quadrado, dividido pela concentração de A, 0,2, vezes a concentração de B, 0,2. Fazendo as continhas aí, nós temos 0,6, 1,2 ao quadrado é 1,44, 1,2 vezes 1,2, pessoal. Dividido por 0,2 vezes 0,2, que dá 0,04. Matematicou, vamos lá, pessoal? Acabando essa expressão, Kc é igual a 21,6. Observe que o Kc é um valor muito maior do que 1, certo? Isso significa que essa reação química ela tem maior extensão na formação de produtos. Um cacetão forma bastante produtos, certo, pessoal? Olha lá, quando nós observamos aqui nossa tabela, a gente observa isso, ó, eu tenho muito mais produto do que reagente no equilíbrio químico. Ou seja, nessa reação, a reação direta é aquela que predomina nessa transformação química. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se tiverem dúvida, nos procurem. E por hoje é só. Tchau, pessoal.